dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar com uma militância jovem. Quem participa ativamente em favor de um ideal político ou social é, sem dúvida, um militante. Disciplina, ativismo, atuação, desempenho, práticas, sempre em defesa de uma causa ou da sua causa. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor e comunicador. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é graduada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública, desde 2014 policial penal, com especialização em operações especiais, ex-diretora de Casa Prisional em 2019, vereadora suplente em Porto Alegre com 3.033 votos e deputada estadual suplente com 22.100 votos. Bem-vindo ao programa policial, Mariana Lescano. Boa tarde, boa noite, bom dia, para nossa audiência maravilhosa, aos meus amigos Zimmermann, Martina. Esse podcast, para mim, é um podcast muito especial, porque relembra aí uma parte muito importante da minha caminhada na vida política. O Zimmermann falou sobre militância, e eu concordo, acho que a militância é o início de tudo. A gente não consegue trabalhar uma vida política sem entender os bastidores, a militância. Mas quando eu quis sair, de trás das cortinas e entrar ali para a vida do candidato, vocês estiveram comigo, me ajudaram aí nessa caminhada que está sendo de sucesso. Então, hoje, tá aqui nos bastidores com você da Vitória é muito legal, é algo que vem aí para fechar um ciclo e se iniciar outro. Bem, Mariana, na verdade foi um privilégio nosso poder estar contigo nos teus primeiros passos aí e tentando ajudar no que foi possível. Mas a gente começa o programa voltando um pouquinho, né? E como já é de praxe, eu vou começar te perguntando a cidadã Mariana. Quem é? Qual as tuas origens até conquistar o diploma universitário? Sabe que algumas vezes quando nos perguntam na entrevista, quem tu é ou pedem pra gente falar de nós, é algo muito difícil. Porque nós falamos tanto da cidade, do estado, do país, dos pensamentos, que volta e meia quando as pessoas me perguntam, e a Mariana? Eu fico pensando, ainda tem a Mariana, no meio de toda essa construção política que nós vivemos, tem a Mariana, que é uma sonhadora, Eu acredito na transformação do mundo. O que me move todos os dias é uma frase que eu dizia pro meu pai, quando eu era pequena. Dizia, pai, eu quero mudar o mundo. E ele dizia, minha filha, esquece disso, muda o teu mundo. Eu dizia, não, pai, eu acredito que a gente possa mudar o mundo. E até hoje é isso que eu quero e que eu acredito, O meu pai é coronel do Exército, a minha mãe é arquiteta, venho de uma família extremamente conservadora, uma avó que está viva até hoje, graças a Deus, com 96 anos, antifeminista, que criou mulheres fortes, mulheres conservadoras, que saberiam quais lugares que iam querer ocupar, mas sempre não sabendo sobre ideologia, sobre feminismo, ela foi nos direcionando para esse caminho, que hoje é tão falado, que é o antifeminismo. Sempre falo para ela, eu digo, vó, tu é uma biblioteca viva, tu é um legado, porque quando ninguém falava sobre isso, tu já sabia nos posicionar nesse mundo. O meu irmão, ele é empresário, vai para o ramo das finanças e sempre trabalha comigo também muito a questão de gestão, de tempo. Porque eu entrei na SUSEP quando eu fui ser policial penal em 2014, eu tinha 27 anos. E claro, é um mundo inteiro que se abria para mim naquele momento. E o serviço público, ele tem desafios que o campo privado não tem. Então, é com meu irmão que eu consigo trabalhar muito bem essa troca, para também ir criando, essa ideia de economia, de parceria público-privada, de onde é que a gente errou como país, como Estado. Então, ele tem um papel muito importante na minha vida.
E é um caso de sucesso também. Um dia, se vocês quiserem, já fica a dica pra entrevistar ele, que ele é um caso de sucesso. Eu sempre digo Presta pra atenção ele. que nós vamos te chamar. Tenho encontrado ele seguidamente lá no meu clube de tiro. Agora ele é atirador. Exatamente, agora ele é CAC. Mas eu não tô influenciado por falando. mim. Tu é uma influenciadora familiar, né? É verdade, eu influencio toda a família. Positivamente, né? Ainda Claro, bem. com certeza. E eu me formei no Colégio Militar de Porto Alegre, o que nós temos em comum, porque o Zimmermann é colega de Colégio Militar do meu pai. E acho que essa formação do Colégio Militar, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu sempre digo que eu entrei no Colégio Militar chorando e eu saí chorando de lá. Eu entrei não querendo, achando que ia ser horrível, meu Deus, como é que vai ser esse lugar? Porque a gente entra na 6ª série. Tu tá bem naquele período da adolescência, puberdade, te descobrindo. E, a princípio, tu tá indo para um mundo muito diferente dos outros colégios. E, de fato, é. Mas é uma diferença positiva. É que eu acho que, na minha caminhada, fez toda a diferença. Valores, disciplina, respeito, persistência, competição. É um colégio que vai trabalhando todos esses pilares que, depois, na vida adulta, para nós, vai fazer muita diferença. Então, acho que esse é meu início aí de tudo. Fui cursar Direito, muito porque eu queria trabalhar na área policial. Meu sonho sempre foi ser polícia. Pois é, eu ia te perguntar isso. Mesmo sabendo de todos os riscos, tu vai lá e faz concurso pra... Sim, eu fiz concurso pra área policial sempre, assim. Eu dizia, não sei qual polícia eu vou trabalhar, mas alguma eu vou. Quis o mundo que eu parasse na Polícia Penal, o que é uma experiência sensacional, uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que vem crescendo, ganhando um espaço, né? E também o olhar importante da gestão pública, né? Hoje a gente começa a entender mais sobre segurança pública também a partir desse olhar aí do sistema prisional. E eu vi essa mudança acontecer. Mari, nossa Mari Valente, esse teu ativismo forte, impositivo, militante, em prol da liberdade e da justiça, foi o que te impulsionou a ingressar na política? Foi. Na verdade, essa questão da liberdade sempre foi muito forte na minha vida. Eu acredito que as pessoas têm que ter a liberdade de ir e vir. E acho que até é um paradoxo um pouco por eu trabalhar, né, na privação da liberdade. Então, eu acredito que a privação da liberdade deva existir única e exclusivamente quando tu fere, né, as leis morais, né, e também as leis penais de uma sociedade. E quando eu entrei no serviço público, com 27 anos, o meu mundo ideal era outro. Eu acreditava que o policial, quando ele estava combatendo o crime, ele ia fazer isso. Ele vai lá tirar da sociedade aquilo que é ruim, privar de liberdade para que as pessoas possam continuar suas vidas com mais segurança. E aí, quando eu entrei na segurança pública, eu vi um mundo completamente diferente. Onde muitas vezes o policial era privado de trabalhar, o policial, a família dele era privada de ter uma liberdade, de ter uma vida normal, para que a criminalidade pudesse ir avançando na nossa sociedade. A bandidolatria, né? Exatamente. O ativismo judicial. Terrível, que vai destruindo os policiais. Então, hoje no Brasil, as pessoas optam por ser policial por ideologia. Elas querem combater o mal, porque vantagem, ser uma profissão respeitada, ou tu ter qualquer... Isso não existe na vida policial. Ela é um leão por dia, literalmente. Então, quando eu comecei a me deparar com essa realidade, eu comecei a pensar que eu não queria que as pessoas parassem de querer ser policial porque o governo, as instituições de Estado não valorizavam da maneira correta essa profissão. Porque ela impacta diretamente em qual sociedade nós temos. Uma sociedade sem criminalidade é uma sociedade onde ela vai ter um melhor desenvolvimento social, cultural, econômico. As pessoas vão ter um parâmetro de vida mais feliz, né? Sociedades que têm a sociedade com bons índices, né, de felicidade são sociedades mais seguras. Então, foi tudo isso que foi me encaminhando, né, para a vida política, né? Para sair da militância e ir para a candidata, Mariana. Porque a gente sempre teve alguns candidatos que entendiam sobre segurança pública e foram importantes, mas poucos que a gente fala questão de fábrica, né? Que vestiu o coturno, foi lá para a linha de frente. E essa experiência também é importante, né? Complementar as outras.
né, de pessoas que já estão aí trabalhando nesse caminho político também de defesa da segurança pública. Então, o início foi isso. Mas depois de 2020, que a gente teve a pandemia, e que foi a primeira eleição que eu me candidatei e fui vereadora, também naturalmente começou a aflorar a questão do quê? Dos nossos direitos individuais. Porque a gente entrou numa pandemia, onde a gente viu rapidamente o Estado, né, entrar dentro da nossa casa e mandar na nossa família, mandar na nossa liberdade, no nosso pensamento, no nosso medo. Então, a segurança pública ela veio como impulsionamento, mas logo depois veio os direitos individuais, que eu acho que hoje é o grande impulsionador dessa luta. Quando tu concorreste para vereadora, tu fizeste 3.333, né? 333. Foste muito bem, só que não deu, né? Por causa do coeficiente eleitoral. Sim. Não seria interessante uma alteração legislativa, porque a gente vota no Pedro e elege o João, né? Exatamente. Hoje, a gente trabalhar com a proporcional é muito difícil. Sim. Porque a gente não enxerga a nossa representação no parlamento, tanto na Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e no Senado. Porque, por exemplo, eu fiz 3.333 votos no partido que eu concorri. A gente fez uma cadeira. Porque, para as pessoas entenderem, né? Cada cadeira, por exemplo, na Câmara Municipal de Porto Alegre, equivale a uns 18 mil. Então, todos os candidatos fazem 18 mil. Aí o primeiro entra naquela cadeirinha. Aí, depois, o segundo vai entrar quando tu fizer mais 18 mil. Porque quando tu vota na legenda, se fosse na pessoa, tu tava dentro da... Exatamente. Porque o que a gente vai ter são os votos da legenda. E eu fiz a maior votação que diversos vereadores que hoje estão em exercício. Porque a legenda conseguiu puxar eles. Porque era um partido forte. E já tiveram mais cadeiras, mais nominata, né? Os outros candidatos, a nossa nominata naquele momento foi muito prejudicada por vários problemas, sem né? fundo... Tem fundo eleitoral, a questão também de tempo de TV, tudo, né? Tudo. Então, os nossos candidatos que não eram tão conhecidos, eles fizeram poucos votos. E nos outros partidos que já tiveram mais espaço, eles conseguiram fazer um pouco mais de votos, que daí vai empurrando o pessoal de cima. É o sistema mantendo o sistema exatamente como tá, porque não propicia oportunidade para quem quer entrar, né? É muito difícil. Eu sempre digo que eu acho que a reforma eleitoral ela era necessária para possibilitar, né, a entrada de novas pessoas. Ou fazer somente 2 mandatos em cada cargo, mudar a questão da proporcional, o fundo, né, o fundo partidário é outro problema, porque, em tese, ele foi criado para oportunizar que todos pudessem concorrer. Essa é a justificativa dele existir. Porque, por exemplo, se eu tenho condições financeiras de concorrer, eu iria poder concorrer. Mas a Martina, se ela não tem, ela não iria. Então o fundo eleitoral vai equiparar isso. Mas, na prática, o fundo eleitoral vai sempre para os mesmos. Exato. Então, aí não muda. Mari, essa tua primeira participação eleitoral foi meio surpreendente, né? Pois a maioria concorre 2, 3, 4 vezes até conquistar, né, o mandato. Para conseguir essa votação como a tua, né, é claro que tu tem uma facilidade de comunicação, tu tem algumas características que outros não têm, né? Mas a que tu acreditas esse teu primeiro resultado tão brilhante, né? Bom, primeiro, né, tem que falar pro pessoal da nossa audiência maravilhosa que a primeira pessoa que falou pra eu concorrer, que acreditou em mim, foi tu. A gente tava na época era pandemia, e a gente tava numa reunião online, né, de partidária, e eu nem sabia se eu ia concorrer, não tinha certeza ainda, tava na dúvida, tava ali pensando, né, porque é uma decisão difícil. Porque tu pensa, quando tu coloca, né, o teu rosto ali pra bater, tu pode apanhar demais, ou pode, né, também ter uma caminhada de sucesso. É 2 pesos que podem acontecer. E a gente tem que saber o quanto que a gente suporta apanhar. Né? Porque o sucesso ele só vem depois que tu apanha bastante. Mulher na política apoia. E conservadora, então, é mais. Com certeza. E não tem direito de reclamar ainda. Não. Né? Essa é a diferença. Segue o fluxo. E aí o Zimmermann me ligou e falou assim, tu nunca pensou em concorrer? Porque eu já tenho uma caminhada política, conheço o candidato, conheço as pessoas, e eu acho que tu tem alguma coisa diferente. Daí meu pai,
que né, sabia de toda a experiência política dele, ficou pensando, né? Disse, olha, se o Zimmermann tá falando, acho que a gente pode pensar realmente nisso. E aí optamos por ir no desafio. Como era 2020, e essa decisão foi em maio de 2020, foi final de abril, início de maio de 2020, nós estávamos no auge da pandemia. Eu não tinha nem rede social, nada. Policial, trabalhava na parte prisional, o que eu menos podia fazer era aparecer em rede social. Então, eu nunca tinha feito um vídeo, um stories, nada. E aí a gente sentou, né, conversou e falou, bom, a primeira coisa que tu tem que fazer é abrir uma rede social. Vamos fazer uma página. E naquele momento as pessoas estavam com muito medo, né, da pandemia, medo de viver, né, medo de sair de casa. E eu trazia muito a questão, né, da segurança pública. E a gente criou aquele movimento, né, que foi o Porto Alegre Sem Medo, que servia para as duas questões, né? O medo da pandemia e o medo da segurança pública. A gente conseguiria abordar isso, né, nesses dois aspectos com a sociedade. E aí eu criei essa página e comecei a fazer um debate, né, com live, que naquela época estava muito em alta, chamar pessoas. E eu acho que a diferença começou aí, né? Nesse trabalho sério, né, de informação que eu comecei a fazer nas redes sociais, né? Para que as pessoas pudessem ter em mim, né, uma confiança de... Não, se ela tá analisando dessa maneira, se ela tá nos passando essa informação, ela é uma pessoa de confiança, ela vai nos representar bem. Porque a pergunta que eu me fazia é, por que tu votas em alguém? Né? Claro que a gente hoje tem uma sociedade muito ainda imatura politicamente, que precisa se desenvolver mais. Mas quem já está, né, nessa caminhada de maturidade política, vota por valores. Muito mais do que se a Martina vai fazer uma obra na Orla, eu preciso saber o que ela defende. Porque daí, naturalmente, os projetos vão ser aquilo que eu quero para minha sociedade, né? Para minha cidade, para meu estado, para meu país. Então, era isso que eu tentava passar para as pessoas, para que elas enxergassem em mim a defesa dos valores delas. E aí eu acho que isso destoava um pouco, né, do que os políticos vinham apresentando. Muitos apresentavam ou proposta de campanha, ou o que vai fazer. E eu não, eu muito mais mostrava o que eu pensava, como que nós poderíamos solucionar, né, os problemas, do que somente números ou somente um projeto de lei para isso, um projeto de lei para aquilo. Porque isso tu pode cumprir, mas depois tu pode votar em diversos outros projetos de uma maneira que vai prejudicar muito mais a sociedade. Então, eu acho que essa foi o início da diferença. Depois, quando a gente teve o processo eleitoral, eu acho que a grande diferença foi que a minha família estava envolvida. Então, as pessoas, elas acreditavam muito, elas se reconheciam ali. Era minha mãe, era meu pai, era minha tia, eram meus amigos. Era um ambiente muito familiar de uma primeira campanha. Então, e isso fazia com que as pessoas pensassem. Nos meus 40 anos de campanha, eu nunca vi uma campanha com tanta família envolvida. Exatamente. Né? E lá tá a cabo eleitoral número 1, lá, escondida lá. Depois tu vai vir aqui pra gente ver. Não é mãe de missa, é mãe de candidata. Ela diz que é mais difícil que ser mãe de missa. Ela nunca foi de missa. Não, ela que fez a decoração do comitê, eu me lembro, acho que foi o primeiro comitê pet friendly do Brasil. Exatamente. Espaço, né? Então, acho que foi isso. Foi essa junção de fatores. O início pelas redes sociais e a consolidação dessa campanha de rua, muito pelos amigos, porque daí as pessoas falavam com verdade, né? Quem é a Mariana? Não era alguém que estava ali com algum briefing ou... Não, a pessoa, ela falava, vota na minha amiga policial, ela não estava usando verba pública, poxa, ela quer trabalhar numa Porto Alegre mais segura, tá? Aí as pessoas paravam para olhar. Muitas olhavam um panfletinho assim. E aí, quando elas me mandavam WhatsApp, eu sempre respondi. Todo mundo. Hoje, assim, às vezes eu não consigo responder em tempo real. Mas eu sento todo dia, 2 horas por dia, respondo as minhas redes sociais e o meu WhatsApp. E aí, às vezes, elas me ligavam e falavam, alô, quem tá falando? Deu, Mariana. Não. Daí eu, sim.
Aí eu tava pronta pra xingar alguém, porque eu achei que era mentira que essa candidata atendia o telefone. E a guria que tava aqui me disse que tu que ia atender. Então, eu acho que essa verdade Essa que interação, foi... né? O tempo inteiro. Esse respeito, né? Por alguém que já passou por esse processo de tu acreditar no candidato se dar mal, né? De tu ter o candidato 100% com acesso na campanha, depois que toma posse, nunca mais te atende. Infelizmente, depois que toma posse, o ego, né? Exato. Toma conta e complica Mas bastante. eu quero inverter um pouco esse teu discurso aí, porque tu falou teus amigos, tu, a mãe, a família, não sei o quê. Mas tudo isso não poderia ser importante se o produto não tivesse, vamos dizer, alguns quesitos importantes, né? Na verdade, a tua personalidade, a tua força de comunicação, a tua, vamos dizer, a tua personagem carismática, entende? Tudo isso somou, né? Porque se nós não tivéssemos um bom produto, isso não aconteceria. E a grande, vamos dizer assim, de tudo que aconteceu para mim, embora tu tivesse todas essas ferramentas naturais, né? Tem uma coisa que tu só conseguiu passar, que foi o seguinte: tu trouxe de dentro de ti as tuas bandeiras e defendeu naturalmente porque eram as tuas bandeiras. Ninguém te pegou um papelzinho e disse assim, ó, é isso aqui, ó, nós vamos defender isso aqui. Não, tu fez aquilo de alma, entendeu? E isso tu conseguiu passar para as pessoas, e por isso que foi esse brilhantismo todo. Política com alma, né? É uma política com alma. Com alma. Né? E com capacidade de comunicação, porque também eu posso ter 1000 ideias e pegar um microfone e não conseguir passar minhas ideias. É o que a Mariana tem de sobra, né? Eu acho que é a verdade, né? Até quando a gente conversava, né, muito sobre, hoje vai ter um evento tal, aí o Zimmermann me perguntava muito, tu já pensou no que tu vai falar? Deu, daí ele, e onde é que tá? Eu falei, aqui? Aí ele, mas tu tem que escrever. Deu, não, mas eu já escrevi os tópicos, eu sei que eu vou começar aqui, vou falar por aqui, vou terminar. E daí tu sempre falava, tu disse, é muito diferente, porque realmente, eu no início ficava apavorado, vai falar tudo errado. Mas a coisa vinha porque ela é de verdade. Claro, tu vai estudar o conteúdo, tu vai estudar aquele lugar, tu vai trazer... Mas se tu não tiver verdade, tu não vai fazer as pessoas E o eleitor se sentiu representado nisso aí. Porque, literalmente, tu inovaste na política. E na política, inovar sempre é muito bom, né? Isso. Porque é sempre aqueles mesmos, eu discordo um pouquinho de ti na questão do inovar, porque... Várias pessoas também já usaram esse mesmo critério e foram brilhantes, né? Senadores, deputados, aí que eu poderia dar... Não vou citar nomes para não... mas eu acho assim, ó, a questão de ela ser jovem, a questão dela ser mulher, a questão de ela ser uma policial. Então, somou algumas características que tinham a expectativa do eleitor, uma cara nova, policial, mulher, bonita, vaidosa, feminina, culta, com conteúdo, porque não adianta ter cultura e não saber passar, né? Dizendo aquilo que o meu coração quer ouvir isso aí. Exatamente. Ela falava com o coração, o meu coração entendia, entendeu? Até tem uma situação muito, né, que a gente lembra muito, que foi muito engraçada, porque quando a gente foi lançar, né, daí fizemos a pré-campanha, fomos lançar, né, a campanha. E aí tem um dia específico, né, que o Código Eleitoral permite que tu comece daí a ser candidato. E aí todo mundo à meia-noite vira e começa a largar os vídeos, os santinhos, tudo. E a gente super eu sem experiência, né? O Zimmermann com experiência, mas nós sem recurso. Aí a gente já tinha montado tudo que dava e nós estávamos esperando um vídeo que ia vir. E o vídeo que ia vir para nós lançarmos não veio. E aí chegou os bastidores da vitória. E aí chegou a meia-noite e nós não tínhamos o vídeo. E aí o Zimmermann falou assim, alguma coisa tu tem que lançar. Aí eu falei, mas o que a gente vai fazer dele? Bota a farda e vamos gravar um vídeo. Fala, olha, eu vou... Aí a gente ficou até as 2 da manhã fazendo ali o vídeo, editando. E conseguimos às 7 da manhã lançar o vídeo. E aí o meu era o único que era eu falando. Porque as pessoas todas fizeram vídeos mais elaborados. E o nosso era o único assim. Aí eu acho que também foi bom. Tu vê, pegaste no tranco mesmo, né? Teve uma outra vez que eu fiz um vídeo que me pediram para falar sobre o feminismo, né? No caso, o antifeminismo. E aí
ia ser passado numa rede que muitos empresários iriam ver. E eu queria fazer algo bacana, né? Ter uma pegada boa. Eu fiquei até às 6 da manhã tentando gravar o vídeo e não consegui. Aí eu dei 6 da manhã, eu desisti, dormi 11 horas, acordei, tomei um banho, gravei, aí foi. Mas das 10 da noite às 6 da manhã. E me conta uma coisa, Mari, tu é deputada estadual suplente com 22.100 votos. É, Ano que vem temos eleição. pra vereadora. E Não, a princípio, né, tudo se encaminha para que eu venha concorrer ao pleito, né? vai. A não ser que alguma coisa no meio do caminho mude, né? É muito dinâmico a política, né? E a vida. Mas hoje eu tenho a perspectiva, né, de me candidatar a vereadora e acredito que daí sairei da suplência. Que eu digo, eu tô batendo. Vereadora é suplente, deputada é suplente. Agora eu quero a minha cadeira. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. É, isso aí, que legal. Mas eu acredito. Então, estamos na luta. Eu todos os dias trabalho, né? Na ideia de mostrar para as pessoas que eu posso ser a voz delas, que eu acho que é isso que elas querem. Aí, se no meio do caminho alguma coisa mudar, aí 2026 tá aí. Considerando as tuas mídias sociais, tu tá eleita, Amém. né? Porque tu é, assim, a mais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? E isso que o Instagram me deixa de castigo semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Ele vai lá e me puxa as orelhas. As redes sociais hoje são o nosso trunfo e também o nosso maior problema, né? Porque agora, até com essa questão da censura do PL que tá para passar, tá um momento muito delicado, né? Estamos enfrentando isso. Com certeza a eleição do ano que vem será bem diferente da tua primeira de vereadora, né? Eu Porque acredito. na primeira foi só rede social, quase live e tal. Agora ninguém mais aguenta live, né? Agora mais podcast. Agora podcast. Umas lives assim de Tubatá. Lembra, na campanha de 2020, todo mundo fazia live todo dia. Tu tinha que estar encaixando no horário. Um fazia às 8, um fazia às 9, o outro fazia às 10. A gente tinha live até meia-noite. É verdade. E todo mundo assistia, né? Porque a gente não tinha o que fazer. Bombava. A gente tinha que assistir as lives. Agora vamos ter uma eleição mais de pé no barro, né? Eu também, a de deputado já foi. Sim. Né? E a rede social, assim, ela quando vira o dia da campanha, né? Dia 2 inicia a campanha eleitoral. O algoritmo vira junto, né? Um vídeo que tu fazia e tava entregando para 100 mil pessoas, ele vai ser entregue para 5 mil. De um dia para o outro. É verdade. Muda drasticamente. Então, o trabalho da rede social, ele é muito mais pré-campanha do que campanha. Com certeza. Porque na campanha mesmo, assim, que tu impulsione, a entrega fica muito pequena. Para nós, conservadores, né? Da esquerda, bomba. Sim, daí. porque tu, por exemplo, foste bloqueada várias vezes durante a campanha. Na de vereadora, a última semana eu não pude postar nada. Imagina. Nada. Imagina. E na de deputada aconteceu diversas coisas. Eles comeram os meus vídeos. Depois a gente impulsionou uns vídeos, né, para entregar. E eu falava, meu Deus, não tá chegando esses vídeos. O que é isso? Não... Aí o Facebook tinha dito que não ia impulsionar e não tinha me avisado. Simplesmente tinha pego o dinheiro, não tinha trabalhado. É cada coisa que acontece. Mas os nossos programas também estão sofrendo uma certa não entrega, não é, doutora Martina? Não entrega. É incrível. É incrível. A plataforma, quando tu sente o perfil do programa, Se tu anuncia ali, dá o título vereador, deputado, seja lá o que for, pronto. Já não... Política tu não pode falar. O TikTok é uma rede muito militante, né? Extremamente militante de esquerda. De esquerda. E uma rede muito jovem. E aí eu tentei entrar nela na campanha de deputada. E aí eu consegui até. Eu fiquei com 100, né? Dentro desse conceito, tava bom. Eu fiquei com 100 mil. Primeira vez eu fiquei com 50 mil inscritos, me derrubaram. Segunda vez eu fiquei com 100 mil inscritos, me derrubaram. Aí agora eu tô na terceira vez, tô com 19. 19 pessoas. Mas atualmente no Brasil nada tá sendo entregue, né? O Face não entrega. Isso que não saiu a lei ainda. Twitter não entrega. Esse que nós estamos, não vou falar, não entrega. É incrível. Bom, um aí saiu do ar agora. Não entrega. É verdade. Aquele aplicativo saiu do ar, tá suspenso. Né? Parte da censura. Não, é incrível. Então, é importante que o pessoal do nosso ambiente, né,
se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque não adianta reclamar depois, né? É isso que eu digo, o mais importante nas redes sociais é um ajudar o outro, né? É o engajamento que tu vai compartilhando, comentando. Então, eu gosto muito do teu conteúdo, mas se tu não comenta e não curte, não me adianta, né? É aquilo que a gente sempre fala, né, Mari? Eu gosto, tal. Mas eu não gosto de política, então deixa pra lá. Bom, então... Exatamente. Isso que eu vou te Sinto dizer, muito. eu acho que assim, eu não saberia dizer a percentagem, mas tem mais de 10% do eleitor. Ele está na fila da votação e olhando para o chão para catar o santinho que ele vai votar, porque ele não sabe quem vai votar ainda. Muito. E depois que ele votou, passa uns meses... Ele não sabe mais quem é. Não sabe mais em quem votou. Sim, e para vereador, deputado estadual, deputado federal, é mais ainda. E o parlamento, na verdade, é que dá o tom da sociedade. É o que comanda. E as pessoas pensam, não, presidente já sei, governador já sei, prefeito já sei, senador tem uma ideia. Mas deputado federal, deputado estadual e vereador, as pessoas vão deixam pro último segundo, bem que o Zimmermann falou. É incrível. E é eles que vão dar o tom. Aí a gente tá sofrendo diversos problemas agora e quase a censura. Olha! Chegando aqui para a nossa entrevistada. Não consegue mais uma cadeirinha? Porque eu não vou deixar a mãe olhando nós comendo uma pizza aqui. Vem pra cá. Vamos ver se a gente consegue. Vem pra cá, o cabo eleitoral número 1. Muito bem! Seja bem-vinda! Nós vamos tentar improvisar. Bem-vinda, arquiteta Márcia Dernel. Obrigada. Mãe da nossa brilhante candidata Mariana Lescano. Bom, então, pessoal, voltamos aqui agora com o microfone. Com mais um microfone. A mãe da candidata. A mãe da candidata. Márcia Dert. Arquiteta Márcia Dert, minha colega. Arquiteta, visagista política, Márcia Dert. Olha o luxo, olha o mais luxo. Que tudo isso, liderança de célula. Liderança de célula. Não fala isso, por favor, Mariana, tu tá bagunçando o programa, a gente vai ser preso daqui. Mais do que isso, uma militante pela filha. Invejável, porque olha, o que eu vi essa mãe correr por essa cidade aí, com a bandeirinha e santinho, eu vou dizer que nunca tinha visto uma mãe participar numa campanha dessa forma. É uma coisa absurda. Por isso que eu fiz questão que ela saísse lá do banquinho e ia sentar aqui. Não, ela merece. Porque ela foi para mim uma escola na política. Está sentada ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso. É ela, entendeu? A mãe, quando a gente estava na campanha de vereadora, porque a de vereadora é mais rua, né? A de deputada é diferente. Eu senti bastante diferença entre as duas campanhas. Claro. E na de vereadora todo mundo fica junto, a equipe, né? Na de deputada... Quase sempre eu tava em algum lugar, ou viajando, região metropolitana, ou no interior. E a mãe sempre ficou em Porto Alegre. Mas na de vereadora a gente sempre se encontrava de noite, né? Até às 10 horas, que podia fazer campanha. Aí ela, às vezes, meio-dia eu largava ela na CIS Brasil, calor de 40 graus, né? Pobre mãe. Emagreceste bastante, né? Começou todo um processo de emagrecimento ali naquela campanha. Ela tá assim. Ela acabou com todas as clínicas de emagrecimento de Porto Alegre, porque ela desenvolveu um método próprio. Método campanha. É o seguinte, carrega a bandeira da sua filha e emagrece e fica assim. Faz a CIS Brasil, ida e volta do meio-dia às 2 que vai dar certo. Não, ela carregava a bandeira, decorou o comitê. Decoramos todo o comitê. O único pet friendly do Brasil. Não, acho que foi o primeiro, depois foi imitado, obviamente. Fazia as almofadinhas, né? Isso. Costurava. Tudo personalizado, tudo. E tinham que cumprir a risca. Uma vez chegou uma moça para fazer panfletagem e chegou de shortinho. Não, shortinho não. Não vai. Aí todo mundo, não, deixa disso, não sei. Não. Fui no brechó ali do lado, comprei uma leg e botei nela. Porque eu acho que isso é importante. Essa pessoa está representando ela lá fora. Claro. Né? E isso é uma coisa que eu comecei a visualizar, até por ser arquiteta, a gente tem essa visão, de quando eu me encontrava na rua com as pessoas, fazendo panfletagem, meu Deus, essa pessoa está representando o seu candidato desta forma. Então, isso é uma coisa que eu batalhei muito durante a campanha.
E eu acho que valeu muito a pena também. Deu resultado porque as pessoas gostavam de ver essa identidade. Isso já é uma estratégia de campanha, Sim. né? É verdade. Marketing. Todo esse cuidado é Candidatos. importantíssimo. Contatem. Faça parte. Eu não sou egoísta. É por isso que ele é uma parceira da Vitória Consultoria. É verdade. Só estou aguardando a contratação. Tem que contratar a Vitória que ela vem junto. Exatamente, é uma venda casada. Não, eu acho que isso foi realmente assim, um diferencial, porque nós estamos sempre de camiseta, roupa preta, então as pessoas identificam. Eu acho que, como o Sérgio também é arquiteto, ele entende aquela coisa da identificação, nós precisamos identificar a pessoa, Sim, né? Então, isso foi um diferencial. A linguagem visual do todo. A linguagem né? visual das pessoas. E isso eu batalhei muito, porque não foi fácil. Vocês estão de regime, mas eu não... Eu não vou experimentar, até porque eu adoro essa pizza. Eu peço ela lá na minha casa sempre. Essa é sabor Nutella. E a outra coisa bem importante, que eu acho que na campanha da Mariana, que ela já falou, eu gosto de fazer o corpo a corpo. Eu vou para a rua, eu faço o corpo a corpo, eu apresento a minha candidata, e depois que as pessoas gostam da minha candidata, eu digo, ela é minha filha. Isso aí foi a pérola, né? E A aí- cerejinha do É a bolo. cerejinha do bolo. Aí as pessoas dizem, é sua filha, sim. A senhora está aqui, eu digo, estou aqui por ela porque eu acredito nela. Então, isso fez todo um diferencial também. E ali eu captei muitos votos, com certeza. Aham. Sim, esse tete a tete, esse personagem ali, o personalité ali, né? É, o Juntinho. pessoal gosta disso. Embora tenha toda essa coisa de rede social, mas eu acho que o contato ainda é muito importante. Com certeza. Com certeza. Ah. O Zimmermann sempre falava, né? Se a tua família não acreditar em ti, nem bota o número na urna. Não, mas tu sabe o que acontece, né? Tem uns candidatos aí que a gente sabe, obviamente, não daremos os nomes, né? Que estão brigados com os pais, com as mães, com os irmãos. Tem. E chega na época de campanha, eles começam desesperadamente tentar reatar o vínculo, né? Pra É verdade? tirar fotos Isso junto. quando não se elegem, e aí aparece a família que não se sabe nem de onde Nunca é que veio. apareceu. É verdade. Talvez até fotomontagem. Né? Mas nos bastidores da Vitória a gente se diverte um Mas pouquinho, tem de tudo. Mas é muito importante, assim, falando seriamente, essa participação da família no candidato, entende? Ah. Porque, por mais que uma campanha sempre seja uma coisa, vamos dizer assim, desregulada, né? Porque não é uma coisinha assim certa, tudo vai ser certinho, tudo quadradinho. A presença da família dá um certo a condução ao todo, né? Claro. Do candidato aos participantes, que forma uma certa seriedade, um comprometimento diferente, né, em volta da campanha. Então, para mim, a experiência que tive convivendo com a família Lescano e com a candidata, quero dizer que aprendi muito. Aprendi muito porque vi a importância da participação da família numa candidatura, né? Foi muito interessante. Com certeza. Isso sempre me chamou a atenção, porque tu dizia, eu nunca vi uma família participar. Nunca, numa- nunca. E eu imaginava, mas como é que eu não vou participar da campanha da minha filha? Isso Ele, pra mim não ele dizia isso existia. pra mim sempre. Depois eu disse assim, já ouvi isso. Ah, nem sei. Mas é que nós, a maneira que nós somos unidos, né, embora eu seja separada do pai da Mariana, não é importância nenhuma, a gente se une para lutar pelo nosso filho, pela nossa filha. Né? Claro. Então, isso é uma coisa assim, realmente eu acho que é um diferencial nosso. Né? Não importa, vamos lá, arregaçar as mangas, vamos à luta. Né? É isso aí. Isso aí serve pra fazer um livro já, hein? Né? Sim, o meu pai, na campanha, né, ele tinha uma cadeirinha e uma mesa que era dele, né? E daí os meus amigos No comitê, né? No comitê. E os meus amigos da polícia esperavam ele buscar o café e sentavam. Só que meu pai é muito educado. Aí ele ficava do lado, assim, tipo, não vai sair da minha cadeirinha. E eles ficavam implicando com ele. Eu falava, judiaria, não deixa. Era a cadeira do Coronel Lescano A sendo invadida ali. Nossa. E aí depois a gente tinha umas câmeras e ele ficava olhando pelas... Ele mudava a câmera quando ele via alguém ali na cadeira dele. E as minhas amigas davam risada. Ó, o coronel tá vendo nós aqui. Essa é o processo é a melhor parte, né? Às vezes as pessoas falam, ai, tu não vai desistir, ou ai, tu não cansou, né? Porque é uma eleição de vereadora e uma de deputada, e são duas eleições completamente diferentes, mas cansativas. Sim. E desgastantes, mas com toda certeza a de deputada foi a mais desgastante e não por minha causa.
mas pelo contexto que o nosso país estava vivendo naquele momento, né? Sim. Então, como cidadã, foi muito desgastante, assim como candidata. Acho que a gente sabia, assim, para onde nós estávamos indo, e isso era um pouco desesperador. Então, claro que tu termina uma campanha, tu precisa, né? Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me realinhar? O que deu certo? O que não deu certo? Porque tu só enxerga também muitos erros e muitos acertos depois que o jogo foi jogado, né? Tem muita gente que é engenheiro de obra pronta, né? Chega depois, mas se tu tivesse... Se eu soubesse, eu tinha feito. Sério. Então, mas é um aprendizado. E eu acho que desistir quando é de verdade não é uma opção. Porque tu não te candidata porque tu queres uma profissão, quero ser a profissão político. Ou porque tu queres chegar para determinado grupo de pessoas e dizer, consegui. Não. Tu é candidato porque tu acredita que a transformação social passa por isso aí. Então, não importa quantas vezes tu vai ter que lutar, tu vai lutar até tu ter o resultado que tu quer. E eu acho que cada campanha a gente vai ganhando alguns calos, né? Alguns acertos, alguns erros para chegar na hora que Deus determinar que a vitória aconteça. Irá acontecer com certeza. É isso aí. Bem, eu queria dizer agora para você que está me ouvindo aí, a Mariana, né, é um diamante lapidado. Né? Quer dizer, é uma questão de tempo, ela vai conquistar a cadeira dela, eu tenho absolutamente certeza. Pelo conteúdo e pela capacidade, os dons que o DNA deu para ela, né? Vou dizer assim. Não fica muito... não fica convencida. Ela tem esse DNA, uma facilidade de comunicação incrível, ela tem muita empatia com a comunicação, é uma coisa que nem todos têm. E tem uns que não têm e se elegem. Então, eu tenho certeza que ela vai conquistar a cadeira dela, até pelas convicções, vamos dizer, firmes que ela tem. Ela não é uma pessoa oscilante, ela tem posições bem firmes e bem claras. Quem segue as redes sociais dela sabe do que eu estou falando. Mas eu queria dizer para você aí, que sonha em também querer trabalhar pelo bem comum. Você pode não ter a capacidade de comunicação da Mariana, mas, de repente, você tem uma capacidade humana de, vamos dizer, de servir maior do que a capacidade de comunicação. Ou talvez você seja uma pessoa vazia, mas com uma capacidade de comunicação de um Silvio Santos da vida. Então, acredite, se você tem um ideal e tem uma vontade de servir o bem comum, entre na política. Escolha o seu lado e entre na política, pois... Não importa se você vai entrar para lá ou para cá, eu não estou falando aqui ideologicamente, estou falando que a sociedade precisa de você. E você reflita e tenha coragem, enfrente. Não tenho dinheiro. A Mariana não tinha dinheiro. Nada. Não tenho mãe. Vai sem mãe. O negócio é você ter a consciência de querer servir o bem comum. Então, acredite. Era isso que eu queria deixar esse registro aqui. E podendo, né, sempre buscar bons profissionais para ajudar. E eu tive sorte, né, de começar com os melhores. Obrigada. Com certeza. Minha colega, mais alguma colocação? Não, só agradecer e desejar muito sucesso para a Vitória. Muito Estou aqui na torcida, porque vai respaldar. Nossa parceira. Alguma coisinha para mim vai respaldar. Já, com certeza. Mariana, mais alguma coisa? Tá tudo maravilhoso, amei participar do podcast. E só para adendo do que tu falasse sobre as pessoas participarem da política, eu tenho falado muito sobre isso. A questão é, eleição é uma parte, né, do processo político, né? Pessoas que estarão no parlamento, no executivo, mas a política ela se faz todo dia. Ela se faz no cafezinho, ela faz na roda de chimarrão, ela se faz a partir de palestras, conhecimento. E daí eu falo da minha turma, né, que é a turma da direita, os conservadores, né, que é aquilo que eu acredito para a nossa sociedade. Hoje, o professor Olavo de Carvalho, ele sempre dizia que enquanto nós pensássemos só em eleição, nós íamos continuar tendo os mesmos problemas. Por quê? Porque quando a esquerda, né, ela entrou para a sociedade, ela dominou o quê? As universidades, as escolas, os livros, a cultura. E a direita está pensando sempre na eleição. Quantos eu vou eleger? Vou eleger mais prefeito? Vou eleger mais governador?
E isso não dá o tom da sociedade. Então, que a gente aproveite, cada um tem uma habilidade, cada um consegue trabalhar, né, um grupo de pessoas, mas que a gente comece a se posicionar, a buscar o conhecimento, a buscar conversar com as pessoas, dialogar, porque é no diálogo que a gente cresce. E muitas vezes, né, os conservadores ficaram muito em silêncio, pensando, na política não se discute, política se discute muito. Eu tenho que respeitar que, às vezes, as pessoas vão pensar diferente de mim. Mas se nós não trocarmos ideia, nós não vamos crescer. E talvez aquela pessoa que estava na dúvida, ela vá para outro lado por não ter tido alguém para conversar com ela. Com certeza, isso aí. Doutora Martina? Agradeço a presença da Mari Valente, sempre alegre, sempre em frente. Da Márcia, Dete. Tava com saudades de vocês. E agradeço a parceria da Sálvia Taste Food e do café, Quero Café. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e os destinos do Brasil. Então, venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários. E aguarde, pois muito em breve uma surpresa acontecerá aqui no programa. Aguarde, continue nos assistindo, pois teremos uma grande surpresa aqui no programa para você que nos teleouve, né? Porque ou vê no YouTube ou vê no Spotify. No Spotify. Né? Tem que se inscrever no canal, tem que comentar e compartilhar. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.